Ok, então, dando início agora à nossa 7ª aula do curso de Física Numérica com Python, que é baseado no livro Elementary Mechanics Using Python, que trata aí de mecânica calculada de maneira numérica, como a gente vem acompanhando desde as primeiras aulas dessa disciplina. Então, o conteúdo eu não preenchi agora, mas a gente viu na aula passada aplicações da segunda lei de Newton em problemas em uma dimensão, e agora nós vamos começar o capítulo 6, que trata de forças e movimento em geral em 2 dimensões e em 3 dimensões, certo? Vamos começar tratando aqui de forças e grandezas vetoriais em 2 dimensões e 3 dimensões. Bom, primeiro, para localizar um ponto no plano ou no espaço, a gente usa vetores. E isso vale para posição e vale também para variações, outras grandezas como deslocamento, velocidade, aceleração, força. Essas são grandezas vetoriais. Então, na aula passada do capítulo 5, a gente aprendeu a usar a segunda lei de Newton para resolver problemas relacionados ao movimento em uma dimensão. Agora nós queremos generalizar essas aplicações para o movimento em 2 dimensões e 3 dimensões. Então, o que a gente tem que fazer é rever as nossas técnicas lá, que a gente tinha aplicado em 1D, e ver como é que elas se modificam, se houver alguma modificação, para o caso de 2D e de 3D. No começo desse capítulo, o livro faz uma revisão aí um pouco sobre vetores. Eu vou mostrar para vocês aqui as páginas do livro, desse capítulo inicial, capítulo 6 aqui, ó, movimento em 2 e 3 dimensões. Ele dá uma rápida discussão aqui, começa tratando de vetores, certo? Aí vai discutir a diferença entre escalares e vetores. Um escalar é um número simples, né? É um número adimensional. Aliás, adimensional é um número que existe no espaço de uma única dimensão, como R, por exemplo. E os vetores são qualquer coisa em dimensão superior, no R2 ou no R3. Geralmente os vetores são representados por setinhas e a gente consegue definir operações matemáticas semelhantes aí, que vocês já devem ter visto do ensino médio e dos primeiros cursos da faculdade. Operações vetoriais como soma, subtração, etc. A álgebra de vetores distributiva, multiplicação por zero, componentes vetoriais, representação do vetor em coordenadas retangulares cartesianas. Tudo isso aqui eu vou assumir que vocês já sabem. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode fazer uma revisão rápida, mas está aí no livro. Produto interno, produto vetorial, representação numérica de vetores. E agora é onde começa a nossa... Vamos voltar aqui para a nossa aula. Eu quero falar sobre como é que a gente pode fazer essa representação desses vetores, que são objetos matemáticos, usando o computador. Então, um vetor que matematicamente eu podia representar, como exemplo, esse vetor A aqui, A em negrito, é 1i mais 2j, onde i significa um vetor unitário na direção x e j um vetor unitário na direção y. Eu posso representar matematicamente como sendo uma lista dos valores nas coordenadas x, y e z, por exemplo, se for um vetor em 3D. Então, o 1 é o valor da coordenada x, 2 é o valor da coordenada y, e o z aqui é 0. Esse problema pode, por exemplo, estar restrito ao plano x e y, com todos os pontos com z igual a 0. No Python, eu posso fazer uma representação desse vetor simplesmente usando a variável tipo array, que é definida no NumPy. Então, eu posso fazer assim, A igual a array, aí aqui tem uma lista dos números 1, 2 e 0, que correspondem às coordenadas do nosso vetor. Com isso, as operações mais simples aí de adição e subtração fica representada no programa da mesma maneira como você fazia a operação com os escalares. Por exemplo, se eu tiver um outro vetor aqui, B, que é um array com coordenadas 2, menos 4, 0, eu posso criar um vetor C que é a soma A mais B, e ele vai simplesmente fazer a soma elemento a elemento, que é o que a gente deveria fazer com os vetores. É assim que a operação é definida na álgebra comum, certo? Com os vetores. Então, por exemplo, se eu somar aqui coordenada a coordenada, 1 com 2 vai dar 3, 2 com menos 4 dá menos 2, 0 com 0 dá 0. A multiplicação por escalar também é natural, fazendo dessa maneira. Se você pegar um vetor e multiplicar por um escalar, como esse D aqui, o vetor D fica, cada
cada coordenada dele, cada entrada, fica multiplicada pelo escalar, distribui por todas as coordenadas. Existem algumas outras operações diferentes. Uma operação importante é o chamado produto escalar, o produto interno, que em inglês eles chamam de dot product, é o produto com pontinho, que a gente representa como A.B, por exemplo. Então, se esse F aqui é o produto interno AB, eu posso calcular no Python com essa função dot, que é definida no pacote NumPy, no módulo NumPy, certo? Então, o produto escalar de dois vetores vai dar um escalar. E ele pode ser calculado fazendo a soma dos produtos das coordenadas iguais. Aí, então, você tinha várias entradas para as coordenadas, 2 ou 3, né, dependendo da dimensão. Você faz os produtos dessas coordenadas separadamente e depois soma o total, o resultado vai dar um escalar. Então, o produto interno de dois vetores dá um escalar. Uma aplicação importante desse produto escalar é, por exemplo, encontrar a projeção de um vetor ao longo da direção determinada por outro vetor. Então, isso pode ser feito assim, ó. Se eu quiser uma operação como essa aqui, encontrar quem é a componente de A ao longo da direção B, isso aqui vai ser o vetor A, feito produto interno com um vetor unitário na direção B. A gente chama essa operação aqui de projeção, é a projeção do vetor A sobre o vetor B. E esse vetor unitário ele pode ser construído simplesmente pegando o vetor B e dividindo pelo módulo dele. Então, uma maneira de calcular isso no nosso programa, no computador, seria assim, eu faço dot AB, que é o produto interno de A interno B, e depois divido esse produto interno pela magnitude do vetor B, que é a raiz quadrada do produto interno de B com ele mesmo, certo? B com B vai dar a soma dos quadrados das componentes. Quando você tira a raiz quadrada, isso dá o módulo da soma dos quadrados, que é a magnitude do vetor. Então, isso aqui calcula a projeção do vetor A na direção do vetor B. Beleza? Então, aprendemos aqui vários truquezinhos. Vocês provavelmente já conheciam isso dos cursos de cálculo da universidade, álgebra linear, né? Agora a gente está fazendo numericamente no computador. Ok. Agora, nos problemas de física, normalmente a gente vai encontrar sequências de vetores que correspondem à evolução temporal de um vetor característico que a gente está estudando. Por exemplo, pode ser a posição de um corpo. Então, eu quero saber como é o movimento daquele corpo. Significa que a posição vai assumir diversos valores como uma função contínua do tempo, um R de t. Ou então uma força. Tá? A força também é um vetor, eu posso querer saber qual é a força que o corpo sofreu em diferentes instantes de tempo. Aí seria um vetor f de t. Como a gente já viu, no computador é difícil você representar numericamente uma função contínua. O que a gente faz é discretizar a função e trocar aquela função contínua por um conjunto de valores discretos. Então, seria como você representar a função r de t por um conjunto de valores r de ti, que a gente pode chamar de ri, onde ti é uma discretização do tempo, certo? Você pega um intervalo de tempo, particiona ele e pega somente alguns valores de tempo, por exemplo, normalmente são igualmente espaçados, com um certo intervalo de tempo ΔT, e se o seu intervalo ΔT for suficientemente pequeno, esse conjunto de pontos vai ser uma boa representação da função contínua r de t, só que amostrada aí em valores discretos. Então, é importante que a gente saiba gerar essa sequência de n vetores RI, cujas coordenadas são, por exemplo, x, y, z, usando arrays. E a gente pode fazer isso usando arrays com dois índices. No NumPy, o número de índices do array é mais ou menos arbitrário. Você pode gerar arrays com qualquer número de índices, e esses índices permitem separar e organizar a indexação dos seus arrays. Eu posso pensar em array de dois índices como sendo uma matriz, mas aqui é mais conveniente você imaginar uma lista de vários vetores, certo? Então, por exemplo, com n igual a 10, eu posso ter um vetor R que é zeros, e aí dentro do argumento dos zeros aqui, ao invés de especificar apenas o tamanho, você especifica o formato daquele array que você quer produzir. Então, esses parênteses aqui com n,3 está dizendo que vai ser um array que tem, posso pensar assim, n valores, n linhas e 3 colunas. As colunas vão ser os valores das coordenadas x, y e z, e esse n aqui pode ser um índice associado ao tempo. Então, n é o tempo
e 3 é a coordenada espacial x, y, z. Certo? Eu posso escolher um índice aqui valendo de 0 a 2. E, com isso, as operações simples ficam definidas também de maneira natural. Exemplo, como é que a gente pode ver isso? Digamos que eu tenho um vetor de velocidade aqui, vamos imaginar uma velocidade constante. V é um array que tem coordenadas 1, menos 2 e 2. Então, uma velocidade no espaço tridimensional. Aí eu quero imaginar que eu vou calcular o movimento de uma partícula com essa velocidade, certo? Digamos que é uma velocidade constante. Então, eu vou fazer isso em 10 unidades de tempo aqui, em 10 instantes de tempo. Então, eu vou escolher n igual a 10, inicializar o meu vetor R aqui com zeros, no formato N3, então significa que eu vou ter 10 vetores de posição, tridimensionais. Eu vou inicializar o R igual a 0 na posição inicial, então aqui eu estou começando no ponto 0, 0, 0. Eu vou definir aqui o meu ΔT, a variação do tempo, 0,1. E depois disso eu vou calculando cada um dos deslocamentos usando a formulazinha do movimento uniforme, que a gente já tinha estudado antes, o movimento com velocidade constante. O R de índice 1 vai ser igual ao R0, que é a posição anterior, mais V vezes ΔT. Se esse V for constante, isso vai me dar uma nova posição aqui, que vai ser proporcional ao ΔT e proporcional à velocidade. A diferença é que antes, quando a gente estudou esse problema, a nossa velocidade era um escalar, e isso aqui dava um deslocamento somente no eixo x. Agora a minha velocidade tem 3 componentes. Quando eu multiplicar as minhas 3 componentes por esse escalar dt, isso vai gerar 3 componentes de deslocamento que vão ser somadas no vetor r, e assim a gente vai acumulando aí. Você pode fazer essa equação aqui, ela parece ter a mesma forma da equação escalar, só que agora ela é vetorial, porque esse R índice 1 aqui não é mais um número puro, ele é um vetor também, certo? Então, o primeiro índice está indicando o primeiro índice da nossa matriz aqui. Eu posso pensar nessa sequência como sendo uma matriz. Esse tipo de estrutura de dados, esse tipo de array com 2 índices, eu posso definir como sendo uma série temporal. Se um dos índices for o tempo, a gente pode chamar de série temporal, certo? Então, a série temporal das posições. Essa é a notação que o pessoal usa. Ok. Então, feitas essas definições preliminares aí, o nosso objetivo é fazer a descrição do movimento em 2 dimensões ou 3 dimensões. E aí o livro tem esse exemplo aqui de um movimento de uma chita, né, um leopardo, uma onça da cabeça pequena, um animal chamado chita, perseguindo aí uma gazela de Thompson na África. E alguém pode tentar medir a velocidade da chita durante essa perseguição da gazela e fazer uma tabela aí com as posições. Digamos, em tempos igualmente espaçados, no intervalo de meio segundo, a gente pode encontrar essa sequência de pontos aqui, está desenhada no gráfico. Isso aqui é a coordenada Y, e aqui é a coordenada X, no plano. Eu não preciso me preocupar com a direção Z nessa situação, vamos supor que é desprezível a variação de altura. E aí a gente pode traçar aqui, encontrar para cada instante de tempo nessa sequência, qual era a posição da chita na sua perseguição aí da presa, certo? Então vai dar uma sequência de pontos discretizados, mas eu imagino que a posição da gazela, a posição da chita aqui seria uma função contínua conectando esses pontos. Se a gente conseguir diminuir a separação do intervalo de tempo, esses pontos vão se aproximar mais dessa função contínua. E aí está a representação de como foi esse movimento em diferentes instantes. Nesse gráfico aqui, o tempo fica meio escondido, ele pode ser visto um pouco como a separação entre os pontos, e essa separação aqui vai ser proporcional à velocidade, mas agora a nossa velocidade é uma grandeza vetorial, tem componentes x e y. Então, para estudar um movimento, uma coisa que a gente pode fazer é esse diagrama de movimento, que é representar a posição do nosso móvel em intervalos de tempo igualmente espaçados. Ok. Então, vamos falar aqui do nosso cotidiano, né, do dia a dia. Aquelas grandezas de cinemática que a gente tinha definido antes como escalares, elas se generalizam de maneira análoga com o que a gente tinha feito quando você vai para dimensões mais altas, até para dimensões arbitrárias.
Então, por exemplo, a gente tinha visto o deslocamento. O deslocamento é a variação da posição. Então, eu posso definir o deslocamento da mesma maneira, em 2D. Continua sendo a variação da posição. Velocidade média é a variação da posição, ou seja, o deslocamento, dividido pelo intervalo de tempo em que esse deslocamento aconteceu. A única diferença é que agora, quando você está em dimensão mais alta, a própria posição e, portanto, o deslocamento são vetores. O tempo continua sendo escalar, então eu vou ter uma velocidade média que vai ser um vetor, porque vai ser uma diferença de dois vetores dividido por intervalo de tempo. E da mesma maneira, a velocidade instantânea, aceleração média, aceleração instantânea, força, e todas as outras grandezas que a gente estudou antes, em uma dimensão, elas se generalizam facilmente para duas dimensões. Aqui tem alguns exemplos. A velocidade instantânea, v de t, é a derivada com respeito ao tempo da posição r de t, certo? Onde essa posição agora é um vetor, a derivada de um vetor vai ser um vetor, porque a gente pode construir a derivada como sendo o limite da variação r de t mais ΔT menos r de t dividido pelo ΔT. Como você está subtraindo vetores em cima e o tempo embaixo é um escalar, isso vai dar um vetor. De qualquer maneira, a gente consegue fazer essa operação aqui. Uma coisinha um pouco mais complicada, a aceleração é a derivada da velocidade. Mas não tem problema, a velocidade já é um vetor, se você conseguir calcular a variação da velocidade, divide essa variação pelo ΔT, e isso aqui vai dar aceleração instantânea, no limite, quando o ΔT vai para zero. E também pode ser escrito como a segunda derivada do vetor R, a gente vai ver como calcular isso numericamente. Também podemos usar a notação de ponto para indicar derivadas temporais, certo? ddt de R, eu posso escrever como R ponto, ddt de V é V ponto, e aí pela regra da cadeia, fazendo derivadas sucessivas, isso aqui é a segunda derivada da posição, que a gente pode chamar de R2 pontos. O livro recomenda que você não use a notação de colocar uma linha em cima, como a gente estuda na matemática, no curso de cálculo, geralmente, porque nós vamos reservar a linha para mudanças de eixo, mudanças de coordenadas, de referencial. Então, vai ficar confuso se a linha significar derivada, a gente não vai saber se é a derivada mesmo, ou se é uma mudança do sistema de coordenadas. Por isso, devemos usar ponto, certo? Quem inventou essa história de ponto aí foi Isaac Newton, então tem mérito. Ele foi uma das pessoas que inventou o cálculo. Claro que de acordo com a opinião dele mesmo, mas ele inventou essa notação de ponto, então a gente pode usar. Exemplo. Vamos aplicar essas nossas ideias aí, da teoria que a gente viu. Os autores do livro disponibilizaram mais um arquivo de dados aqui para a gente. Naquele diretório que eles construíram, tem um conjunto de arquivos de dados. Um deles se chama MarsExpress.lr.d. Isso aqui contém dados da posição em duas dimensões, em função do tempo, para a sonda Mars Express, que foi lançada para Marte há alguns anos atrás. Não lembro exatamente qual foi a data, mas acho que foi há menos de 20 anos. Então, a gente vai utilizar esses dados aqui para construir um gráfico aí e analisar esse movimento usando o nosso programa aqui, o nosso Python, para fazer a interpretação numérica e processamento numérico desses dados. O que a gente quer fazer é um gráfico aí, um diagrama de movimento, expressando as posições, velocidades e acelerações a partir desses dados, para ter uma noção de como é que foi o movimento. Então, como é que a gente faz isso? Bom, vamos começar importando o Pylab, para pegar as funções matemáticas, as funções úteis. Aí, esse comando load.txt, com o nome do arquivo aqui, ele vai ler o conteúdo do arquivo. Nós vamos utilizar as colunas, a primeira, a segunda e a terceira, que tem a numeração 0, 1, 2, e unpack igual a true, para fazer a transposição da matriz e colocar ela na ordem certa, com o tempo o tempo no primeiro índice, que são as linhas, e as coordenadas x e y nas colunas, certo? Se você não usar esse unpack, não vai dar certo. Quando a gente faz isso, aí esse comando load.txt vai retornar as três colunas lá lidas do arquivo, e a gente vai salvar esses dados nas variáveis t, x e y, que estão aqui separadas por vírgula.
Próximo passo é contar o número de dados que a gente tem. Esse n igual a len_t vai contar aqui o número de elementos no t. Geralmente, você tem que ter essas variáveis com o mesmo número de elementos, senão fica complicado, tem que apagar os elementos para fazer o cálculo. Próximo passo, calcular qual é o passo de tempo que foi utilizado, qual é o intervalo de tempo padrão. Vamos supor que ele é constante. Então, a maneira de fazer isso é pegar simplesmente T1 menos T0, o segundo tempo menos o primeiro. Isso aqui vai dar o intervalo de tempo. A seguir, nós vamos construir um vetor aqui, R igual a 0, N2. Eu tenho que saber qual é o número, qual é a dimensão do nosso espaço, né? Eu estou supondo que é 2, porque a gente só pegou x e y. Só usamos 3 colunas, a primeira é o tempo e as outras são x e y. Então, é 2D o problema. E eu posso fazer o seguinte, para preencher esse nosso vetor R aqui, eu vou colocar no primeiro índice do R, que é o índice 0, os valores do x, e no segundo índice, na segunda coluna, vou colocar os valores do y. Esses 2 pontos aqui no começo a gente já viu do fatiamento. Isso aqui significa todos os valores do tempo. Então, nós vamos preencher todos os valores do tempo. Coluna x vai ser os valores x. E todos os valores do tempo, coluna y, 1 aqui vai ser os valores do y lá do arquivo de dados. Com isso, a gente guardou o R aqui e consegue fazer o gráfico. Tá? Alguma dúvida até agora? Tá tranquilo, né? Vamos em frente. Bom, para ilustrar nossa capacidade de operar com os dados, a gente pode fazer uma brincadeira, por exemplo, converter as distâncias que foram dadas no arquivo original em quilômetros para unidades astronômicas, que são mais convenientes quando você trata de problemas aí de movimento de planetas. Uma unidade astronômica é a distância média entre a Terra e o Sol. Vale 149.598.000 quilômetros. Então, a maneira de fazer essa conversão de unidades, matematicamente, é você mudar a sua coordenada R para um R' aqui, onde a R' vai ser R dividido pela medida de uma unidade astronômica em quilômetros, certo? Aí no Python isso pode ser feito assim. Eu defino o A, vai ser um número constante, que é o valor aqui da unidade astronômica em quilômetros, e depois eu faço R igual a R dividido por o A. Automaticamente isso fez a conversão. O R agora está medido em unidades astronômicas. Ok. Para fazer o gráfico da trajetória, a gente pode fazer o seguinte, eu posso simplesmente dar um plot R, todos os tempos, coordenada 0, coluna 0, que é o x, e R, todos os tempos, coordenada 1, que é o y. Certo? Então, isso aqui vai fazer um gráfico com todos os valores no tempo do R, colocando o x no eixo x e o y no eixo y. Esse comando aqui, axis equal, vai travar a razão de aspecto do gráfico para que a figura não fique deformada quando você mudar de escala. Aí depois a gente deve fazer o x-label, indicando aqui a coordenada x no eixo x, coordenada y no eixo y, e a unidade de medida que a gente está utilizando. Finalmente, esse show aqui pode ser necessário quando você não está no modo interativo, para fazer o gráfico aparecer. Então, o resultado desse programa vai dar isso aqui, ó. Ele conectou aqui os pontos. A gente pode imaginar que cada posição dessa aqui conectada com a linha é uma posição aí da nossa sonda enquanto ela estava viajando pelo espaço. A separação do tempo ali foi de 30 dias. Esse dado do tempo aqui não fica visível nessa curva, e eu também não sei qual é a direção que ela está se movendo. Só olhando para esse gráfico não dá para saber. Eu tinha que olhar qual é o valor do R inicial. Mas foi alguma coisa assim, certo? Então, essas distâncias aqui estão em unidades astronômicas. A variação total aqui, por exemplo, no eixo X, ele foi de menos 0,2 até 1,2. Então, teve uma variação aí de pelo menos uma unidade astronômica, que dá 150 milhões de quilômetros, mais ou menos. Quer dizer que ela andou aí uma boa distância. Não dava para ir a pé, ia demorar muito. Ok. Vamos então fazer o cálculo das velocidades médias e acelerações. Mas antes vamos começar pelos deslocamentos. Deslocamento ΔR de índice vai ser R mais 1 menos R índice I, certo? É a variação da posição em cada tempo.
Aí a gente vai fazer um laço for aqui, com um range com uma unidade a menos do que o tamanho do número de pontos, porque no final eu tenho que cortar um ponto. Como eu estou vendo deslocamentos, eu preciso de 2 pontos para calcular o deslocamento, e aí não dá para calcular o número de deslocamentos igual ao número de pontos, porque um deles vai ficar sobrando, né? Vai ficar faltando para fazer o final. Mas, então, essa função aqui vai fazer o seguinte, ela vai refazer o gráfico das posições usando círculos de cor vermelha. Esse aqui é o gráfico das posições R. Depois eu vou calcular aqui um deslocamento dr, que vai ser o R de I mais 1 menos o R de índice I, nas duas coordenadas, tanto x quanto y. Então, esse R de duas colunas aqui significa que é um vetor em 2D. Certo? Estou gerando um vetor 2D para cada ponto no tempo, para cada instante. E o resultado dr aqui, para cada vez que eu tiver, para cada iteração desse laço, vai ser um vetor bidimensional. Depois apareceu um comando novo aqui, quiver, é uma função que desenha setas nas coordenadas especificadas. Ele desenha um conjunto de setas nos pontos que você passar. Aí as setas são definidas aqui pelo ponto de origem, coordenada x e y. Então eu estou usando x e y daquele ponto do índice i. Depois delta rx e delta ry, que vão ser as coordenadas x e y da cabeça da seta, do final da seta, certo? E esses outros comandos aqui vão garantir que a seta vai ter a unidade certa e o tamanho certo para ficar representativo aí do deslocamento que a gente está observando. Então é isso. Com isso aqui, a gente, usando esse comando quiver, a gente vai gerar as setinhas com o tamanho e a orientação corretos para representar os deslocamentos. Eu devia mostrar para vocês o gráfico dessa parte, antes da gente conversar sobre o outro. Aí eu vou mudar aqui para o Spider. Eu digitei esse comando aqui, deixa eu ver. Tá aqui, ó. Eu digitei as instruções que tinha lá no livro. Essa é a parte que faz a leitura dos dados. Aqui está a transformação para unidades astronômicas. Aqui está a parte que faz o plot dos pontos diretamente. E aqui está a parte que faz o plot dos deslocamentos. Né? Então, vamos rodar só até essa parte aqui. Eu vou comentar o resto do programa. Posso comentar rapidamente usando esse bloco de comentários com aspas triplas aqui, para não fazer até o final. Aí, quando eu rodo isso aqui, o que é que vai acontecer? Gerou essa figura, vocês estão vendo aí. Então, agora eu estou vendo, a primeira posição foi aqui perto do zero, depois teve um primeiro deslocamento na direção dessa setinha, essa é a seta do vetor deslocamento, aí ele veio para esse outro ponto vermelho, depois teve outro deslocamento para cá, outro para lá, e assim foi o movimento. O tamanho da seta está variando e a orientação dela no espaço está variando também. Então, a velocidade não é constante, certo? Houve uma aceleração. Ok, vamos continuar. Bom, esse deslocamento ele já é proporcional à velocidade. Ele vai virar a velocidade se você simplesmente dividir pelo ΔT, pelo intervalo de tempo em que ele aconteceu. Infelizmente, os dados aqui para esse gráfico estão meio grossos, a separação de tempo é meio grande, é de 30 dias, mas já dá para ter uma ideia da velocidade média nesse intervalo de tempo. Nós queremos também fazer um cálculo da aceleração. Aí, a aceleração a gente pode calcular da seguinte maneira. Eu posso pensar na aceleração como sendo a variação da velocidade. E fazer o cálculo da aceleração diretamente usando a posição. É como se fosse fazer a segunda derivada. Então, se eu fizer RI mais 1 menos RI, isso aqui é a velocidade no instante I. Essa aqui é a velocidade no instante anterior. Então, eu estou fazendo a subtração de duas velocidades, a velocidade no instante I e no instante I menos 1. E aí, quando eu faço a subtração dessas duas, isso é a variação da velocidade. Na verdade, a variação do deslocamento. Se eu dividir uma dessas pelo ΔT, dá a variação da velocidade. E aí, dividindo de novo por ΔT, vai dar a aceleração. Então, isso aqui tem a cara daquela função que é a segunda variação do R, né? Segunda variação do R dividido pelo ΔT ao quadrado.
Essa é a forma aproximada para aceleração. Aí, como é que a gente implementa isso no Python? É só modificar lá o nosso laço para fazer o seguinte: eu posso manter esse pot aqui das posições, calcular uma coisa que eu chamei aqui de D2R. Esse D2R é a diferença de duas posições em todas as coordenadas, mas num instante de tempo de I mais 1 para I, menos o deslocamento no instante de tempo anterior, de I para I menos 1. Tá? Aí quando eu faço essa subtração, dá essa diferença D2R aqui, e depois, se eu dividir isso aqui pelo ΔT ao quadrado, isso aí daria aceleração. Eu não vou dividir pelo ΔT, vou deixar um vetor proporcional à aceleração. O valor não importa muito, eu quero ver na figura, então tem que ser da mesma ordem das distâncias que a gente está observando. E aí eu posso usar esse comando quiver aqui, com esse vetor D2R na cabeça da seta, para indicar qual é a direção, qual é o vetor aí proporcional à aceleração no espaço bidimensional. Então, vamos voltar a implementar isso no nosso programinha do Spider. Vai dar isso aqui como resultado, certo? Essas setinhas pretas aqui ao longo da trajetória são as velocidades médias, e essas setinhas pretas aqui saindo dos pontos nas outras posições são a aceleração média em cada ponto desse, onde a gente calculou com essa fórmula. Essa parte que eu tinha comentado aqui do nosso programa, deixa eu voltar para lá, aqui no final, ó, deixa eu tirar as aspas. Eu tirei essa parte do pote aqui, porque o outro está sendo executado em cima, né? Aí D2R é a subtração de dois deslocamentos sucessivos, e o quiver aqui está usando o D2R. Então, vamos executar e ver o que isso faz. Pronto, deu aquela figura de lá. Está aqui. Note que interessante, a aceleração, ela aponta aqui numa direção meio estranha, né? Meio ortogonal, aparentemente, a direção do deslocamento, portanto, a direção da velocidade. E é isso que a gente sabe que deve acontecer quando você tem um movimento circular, como uma órbita de planeta, ou um movimento curvo qualquer no espaço. A aceleração tem uma tendência a ser ortogonal à curvatura da trajetória, para indicar que a velocidade está mudando de direção, mais ou menos sem mudar de magnitude. Isso acontece quando você tem movimento circular uniforme, por exemplo. Aqui ela não é constante, isso não é um movimento circular uniforme, porque o módulo da aceleração está mudando e essa seta pode não estar completamente ortogonal à direção do vetor velocidade. Mas é interessante a direção em que saiu a aceleração, não é? Ela aponta na direção do centro da trajetória, da curva da trajetória. Ok. Pronto. Então, basicamente, era isso que a gente queria fazer, mas esses dados aqui não estão muito... não tem uma resolução muito boa. A gente pode tentar repetir esses cálculos para dados mais precisos. Por exemplo, tem um outro arquivo lá, também disponibilizado pelos autores do livro, em que ele informou os dados com resolução maior. Eu não lembro qual foi a resolução utilizada, mas a gente pode dar uma olhada. Vamos fazer uma outra versão desse programa aqui, onde, ao invés de usar esses dados aqui que tem o nome Margin Express LR, de baixa resolução, low resolution, existe um outro arquivo chamado HR, High Resolution. E aí, com dados de alta resolução, fica meio complicado, fica meio chato de fazer esse desenho das setinhas, indicando a direção do movimento, porque você vai ficar com um número de setas muito grande, vai ficar muito poluído visualmente. Mas a gente pode calcular, por exemplo, a magnitude dos vetores de velocidade e de aceleração para refazer essa curva da trajetória de outra maneira. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar esse arquivo aqui com outro nome. Vamos chamar esse aqui de Margin Express 2. Eu acho que eu já salvei o arquivo de alta resolução aqui no meu diretório. É lá no mesmo site. É só mudar aqui para HR. Aí, primeira brincadeira que eu posso fazer é rodar o mesmo programa com os dados de alta resolução. O resultado não vai ficar bom, porque agora, como você tem dados demais, vai ter um monte de seta e a gente não vai conseguir ver nada direito.
Vamos ver o que acontece. Demorou mais. Ele está desenhando um monte de coisa. Tem muitos dados ali, ele está desenhando um monte de coisa. Acho que foi uma má ideia. O computador está desenhando demais aqui. É melhor abortar, né? Vamos parar isso, não fazer os desenhos. Vou tentar parar. Pronto, consegui reinicializar o kernel. Ok, não vamos fazer os plots agora. Vamos fazer só os cálculos, tá bom? Eu vou tirar os plots e os quivers aqui. Então, bom, a gente tem que salvar essas grandezas em algum lugar. Eu vou salvar um vetor ΔR. Vamos fazer assim. Eu vou fazer BR vai ser igual a zeros, formato N2. Por curiosidade, quanto é o N aqui? Deixa eu executar só a partezinha do começo. Então, essa nova trajetória com os dados de alta resolução, certo? Esse gráfico dá para fazer sem problema. Eu queria ver daqui qual é o número de pontos que a gente tem. O N está em 4.000. Ok, então nós já temos a trajetória. Agora eu quero calcular a velocidade. Então eu vou definir dr como sendo um vetor com o mesmo tamanho do vetor de posição. Na verdade, ele devia ser uma unidade menor, mas a gente pode dar um jeito nisso no final, certo? Ou eu posso botar um n-1 aqui. Pronto. dr é uma unidade menor do que o vetor de posição. Aí, aqui dentro desse plot, eu vou tirar o plot. Não faz sentido essa parte aqui, né? Vou colocar os pontos. Eu estou calculando o dr. Antes era o dr a cada passo. Agora eu vou colocar dr em si. Então, o vetor dr já está definido aqui fora, o conjunto de vetores dr. Agora eu estou salvando os elementos desse vetor dr e não vou fazer o quiver. Não tem esse show aqui porque não tem gráfico. Pronto. Então, esse é o cálculo mais ou menos da velocidade. Para ser velocidade, eu só tenho que dividir isso aqui pelo dt. Então, vamos chamar de v, não precisa ser dr. Vamos chamar isso aqui de v. dr vai ser isso aqui, v, dividido por dt. O dt já foi calculado também, né? Aqui em cima. Quanto é o dt, por sinal? É 0,049, mas eu não sei a unidade. Eu espero que seja dias, talvez. Pode ser segundos, não sei. Ele tinha que me dizer qual a unidade de tempo. A gente poderia olhar no outro arquivo anterior. No outro, ele falou que a unidade de tempo era 30 dias. Aí, se eu soubesse o dt anterior... eu acho que dá para calcular também pelo número de pontos. Antes, a gente acha que tinha uns 10 pontos. Agora tem 4.000. Tinha que contar o número de pontos do outro, mas tudo bem. Vamos lá. Aqui calculei a velocidade. Beleza. Próximo passo, calcular a aceleração. Vamos fazer o cálculo da aceleração aqui. Eu vou definir um vetor de aceleração também. Vamos fazer A igual a zeros. A aceleração vai ser com n menos 2. Eu vou precisar de duas velocidades, e a velocidade vai ter um tamanho menor do que o R. E o cálculo da aceleração, eu posso usar esse D2R aqui, só que eu vou chamar de A. E dividir esse deslocamento por ΔP ao quadrado.
Posso botar assim, ΔT vezes ΔT. Pronto. E não posso desenhar esse quiver aqui, porque tem muitos vetores. Mas pelo menos a aceleração está calculada. Ok. Se eu for tentar fazer o gráfico da velocidade ou da aceleração, como são gráficos vetoriais em diferentes tempos, se eu for desenhar as setinhas, eu teria um número muito grande de setas, fica ruim de ver. A índice I. Obrigado. Obrigado, Miguel. Ah, outro detalhe. Esse índice aqui na aceleração tem que ser até n-2, né? Senão ele vai... Aliás, o primeiro... Vamos pensar aqui, vamos raciocinar. Até onde podem os índices do cálculo da aceleração? R mais 1 significa que o valor final do N mais alto não pode ser N, porque eu vou chamar I mais 1 aqui embaixo. Aqui tem I menos 1, então o valor menor não pode ser 1, não pode ser 0, porque I menos 1, ele pegaria o último valor lá do final. Vocês lembram que no Slice o Python permite índices negativos, só que ele conta de trás para frente. Então aqui é de 1 até N menos 1. A gente remove o primeiro ponto e remove o último ponto. Aí isso aqui dá certo. Pronto, acho que é isso. Já estava certo antes, né? Dividido por dt ao quadrado. Aí, qual é o tipo de gráfico que eu posso fazer agora? Eu posso fazer o gráfico da trajetória inteira, ou então fazer um gráfico do módulo, ou de uma componente AX, AY, ou então do módulo da velocidade, ou do módulo da aceleração. Esses gráficos são mais fáceis de interpretar. A gente poderia, por exemplo, fazer um gráfico do módulo da posição, do módulo da velocidade e do módulo da aceleração. E seria interessante fazer isso com subplots, porque o tempo é igual para todo mundo, eu podia comparar, como a gente fez lá no caso da bola de tênis, né? Deixa eu ver se o meu programa da bola de tênis está aberto aqui. Eu já fechei. Eu vou copiar o subplot lá da bola de tênis, do Falling Tennis Ball, com atrito. Só para copiar esse subplot aqui. Mais simples, acho que é isso. Então vamos lá. Eu vou ter um subplot de três painéis, certo? Aí um dos painéis vai ter o T no eixo X e, digamos, o módulo do vetor R aqui embaixo, para ver a distância até o ponto original. Como é que eu calculo o módulo do vetor R? Alguma ideia? Pode ser dot R, né? Raiz quadrada de... Se eu fizer produto interno de R com R, ABS, vamos ver se está certo. Vamos tentar aqui, ABS de R. ABS de R, o que foi que aconteceu? Ele me deu o módulo de cada componente, não deu certo, viu? Ele faz o seguinte, se alguma componente for negativa, ele multiplica por menos 1. Aí dá o módulo. Se eu tentar FABS, mesma coisa. O módulo do vetor raiz quadrada do produto interno dele com ele mesmo. Vamos tentar esse. Square root dot R
com R. Ups, não deu certo. Ele disse que os vetores não estão alinhados para fazer produto interno. Produto interno só funciona para um vetor bidimensional, mas a gente tem um array que é uma lista de vetores. Então, se eu quiser calcular o módulo de R, eu tenho que, por exemplo, usar um laço for para calcular componente a componente, porque senão ele vai tentar misturar com o tempo, vai dar problema. O que a gente pode fazer? Essa é a maneira mais simples, mais direta de fazer, mas talvez tenha uma função r.abs, r.magnitude. É, vamos construir aqui, vamos calcular. Vou fazer o seguinte, chamar isso aqui de mag_r, vai ser zeros em formato n só, que é um escalar, certo? Com o i variando de 1 até n, e aqui dentro eu vou fazer mag_r em si, aí eu vou calcular a raiz quadrada de dot r em si xy com r em si xy. Tá? Entenderam isso aqui? É a raiz quadrada de dois vetores, que esse vetor é as duas coordenadas x e y do vetor r no tempo i. Certo? Repetido aqui de novo. Então, isso aqui vai dar o módulo do vetor r. É que eu estou chamando de mag de r. Provavelmente existe essa função magnitude no Python também. Deve ter um atalho ali em algum lugar, mas eu não lembro onde é, então vamos recalcular. Depois a gente pode pesquisar se tem uma maneira mais elegante, mais bonita. Eu podia também fazer uma função, né, que calculasse o módulo, porque eu vou ter que fazer isso várias vezes para vários vetores. É uma boa, Miguel. Vamos fazer isso como uma função. Já que eu não achei a função pronta, vamos implementar isso como uma função. Eu vou definir uma função chamada mag. Ela vai receber como argumento um vetor x, certo? Aí ela vai fazer o seguinte. Primeiro passo, define um vetor interno da função chamada mag de x, que vai começar com zeros de tamanho n, mas eu não sei quem é esse n é o tamanho do x. Então eu tenho que calcular aqui, eu vou fazer n igual a len de x, vou supor que o x é um vetor. Agora eu sei quem é o n, e agora eu faço o for, o meu for que estava fora aqui da função, eu vou colocar dentro da função, que é mag de xi, vai ser a raiz quadrada do módulo de xi. Pronto. Pronto, tá aí a função. Agora eu posso calcular o mag de R, mag de V, de qualquer coisa. Vamos calcular lá no final. É bom colocar as funções sempre no começo do programa. Eu vou copiar lá em cima. Aqui, pode ser logo antes do load. Vamos lá, depois que eu calculei a posição e velocidade, antes de fazer o plot, a gente pode fazer mag_r igual a mag de R, mag_v igual a mag de V, agora ficou fácil, né? E mag de A igual a mag de A. Eu nem pensava ter redefinido a variável, eu podia ter colocado isso direto no plot, mas tudo bem, já foi. Aqui eu vou colocar o módulo da posição.
O x está medido em unidades astronômicas. Aqui eu vou botar t e o módulo da velocidade, magv. O t, nesse caso, não pode ser igual ao t original, eu tenho que subtrair uma unidade. Eu, olhando no for aqui, ó, eu tirei o último ponto, então eu vou fazer o t de 0, desde o começo até o menos 1. Magv. Ah, precisa do return, né? Obrigado, Miguel. Faltou dizer o return na função. Return magx. Senão a função não acaba. Não calcula, né? Pior. Pronto. Então eu tirei um ponto aqui do tempo para fazer o gráfico da velocidade. Da velocidade. Eu não sei qual unidade de tempo que foi utilizada, se foi segundos ou se foi dias, mas a unidade de velocidade vai ser a unidade astronômica dividida pela unidade do tempo. Eu vou deixar segundo aqui e depois a gente descobre qual foi a unidade. Pode ser por dia. E agora o terceiro plot vai ser o tempo com o primeiro ponto até n-2, n-1, né? Vou botar aqui menos 2. E aqui vai ser mag de A. Pronto. O T, eu vou supor que o T está em segundos, e aqui nesse eixo é a aceleração em unidade astronômica por segundo ao quadrado. Depois a gente vai descobrir qual foi a unidade de tempo utilizada, aí a gente corrige aqui. Pronto. Vamos ver se dá certo esse gráfico. Vamos tentar fazer um plot aqui, vamos rodar, ver o que acontece. Deu um erro. Ele disse, o índice 398 está fora do limite no eixo zero, no cálculo da aceleração. O que está errado? Vamos ver. Eu posso começar o i com 0 aqui, porque... não posso começar com 0. O valor final está indo até n-1. Não estou enxergando o erro. Isso tinha funcionado da outra vez, não foi? Quando a gente fez o cálculo dos deslocamentos, funcionou. Por que foi que deu errado agora? Tá. Eu não entendi qual foi o erro aqui. Vamos calcular com a velocidade. A sugestão que o Miguel está dando. Vamos fazer assim. A índice I é igual a V índice I mais 1 menos V de índice I dividido por dt. A gente já calcula a velocidade na linha de cima, né? Então vamos usar a variação da velocidade para calcular a aceleração. É equivalente à fórmula de cima, é igual. Aí vamos testar os índices aqui. A velocidade tem um índice a menos do que a posição. Então, se eu botar de 1 até n-1, eu vou estar deixando de usar a velocidade zero sem necessidade. O zero eu podia ter aqui nesse i. Então, ao invés de fazer de 1 até n, eu vou fazer de 0 até n-2 e deixar de usar o último ponto da velocidade. Eu acho que dá certo. Vamos tentar de novo, vamos ver se funciona agora. Não, acho que o erro foi aqui. Bom, vamos ver. Deu um erro no cálculo no plot da aceleração. Aqui tem que começar do zero. Pronto, agora é isso aí. Tá, aqui está o cálculo da trajetória original, em alta resolução. E aqui estão os cálculos dos módulos da posição, em unidades astronômicas, e da velocidade,
em unidade astronômica por segundo e da aceleração, sendo que eu desconfio que esse último ponto aqui do final pode estar errado. A gente pode dar um zoom lá para ver o que aconteceu, mas eu acho que ele foi calculado errado. Não, tá certo. Deve ser a freada quando ele chegou no planeta, imagine. É, no final, a aceleração volta para perto de zero. Todos os pontos estão corretos. Bom, então é isso aí, ó. A posição dele estava perto de 1 aqui, porque ele estava na Terra, em órbita da Terra. A distância da Terra ao Sol é 1 unidade astronômica aproximadamente. Aí ele foi se afastando da Terra até chegar no tamanho da órbita de Marte, que eu imagino que seja perto de 1,5 unidades astronômicas nessa época. E aqui o cálculo da velocidade. Ele foi lançado da Terra com uma velocidade grande. À medida que ele vai se afastando, ele vai perdendo velocidade por causa da conservação da energia, mais ou menos. Né? Quando você se afasta na órbita, você perde velocidade, porque a sua energia potencial gravitacional está aumentando na direção de zero. Ela é negativa e fica aumentando, perdendo velocidade. E o gráfico da aceleração é bem ruidoso. Ele tem uma aceleração ruidosa aqui, porque a aceleração envolve cálculo de derivada, a derivada amplifica ruído. A gente já comentou rapidamente sobre isso. Então, é difícil de acompanhar a aceleração, mas lá no final teve alguns valores de aceleração muito grandes. Isso aqui deve ter sido a freada que os motores da sonda aplicam nela para fazer ela entrar em órbita, na órbita do planeta. A aceleração fica grande para modificar a velocidade e fazer com que ele pare de orbitar o Sol e passe a orbitar o planeta onde você quer estacionar. Então é isso. Conseguimos fazer esse exemplo. Foi bom. Gostei. Eu acho que tudo deu certo. Beleza. Alguma dúvida? Só faltou corrigir a unidade de tempo. Aí eu vou dar uma olhadinha aqui no livro. Vamos dar uma filadinha. Aqui está o cálculo da velocidade da aceleração. Esse é o. Aqui estão os cálculos dele. Ó. A unidade de tempo lá é dias, certo? É unidade astronômica por dia. Mas o gráfico dele deu parecido com o nosso. Aqui tem umas curvas de referência. A gente pode olhar depois o que é que significam esses valores de referência aqui. Pronto. Então só faltou trocar esse segundo aqui por dia. É dia ou é dias? É dia, né? Medido em dias. Pronto. Beleza. Vamos refazer a figura do final. Ok. É isso aí, pessoal. Como a gente calculou a norma, eu podia ter calculado outras coisas, certo? Como componente x, componente y, o ângulo, qualquer coisa a gente sabe calcular com os vetores. E aí era isso que eu tinha previsto para a aula de hoje, ficamos por aqui. Tem mais alguns exemplos de movimentos em 2 dimensões, 3 dimensões nesse capítulo. Nós podemos ver esses exemplos nas próximas aulas, se vocês quiserem, ou então ver como atividade e a gente estuda outra coisa, passa para o próximo capítulo na próxima. Depende aí da escolha de vocês. Ok. Alguma dúvida, comentário, sugestão? Vocês gostaram desse exemplo?
Ótimo. Pronto, então é isso. Por hoje é só, pessoal. Se vocês tiverem alguma ideia de experimento, algum problema físico interessante, vocês podem trazer para aqui, podem mandar um e-mail para mim ou colocar lá na página que a gente pode estudar algum problema que vocês achem que seja interessante para a gente tratar com Python numericamente. É, vocês têm que fazer. Um professor meu comparou uma aula boa assim como um malabarista, né? Um malabarista chega com 10 malabares, joga um para cima e pega o outro, dá a impressão que é fácil. Mas quando você vai fazer, você joga dois e se atrapalha. Tem que praticar um pouquinho. Tchau, até a próxima.